As regiões mais trevosas do Umbral. Episódio 6. Sete Além. Pessoal, finalmente chegou o episódio que vocês tanto esperavam. Antes de entrar no assunto Sete Além, eu peço a paciência de você que está assistindo, pois esse vídeo vai ficar um pouquinho longo e eu acredito que vou dividir ele em outra parte. Antes da gente entrar no assunto Sete Além, vamos começar do início. Na verdade, de uma teoria que pode apontar na direção do que pode ser Sete Além. Em 2020, saiu algumas notícias que um grupo de cientistas ali, patrocinados pela NASA, haviam descoberto um provável universo paralelo. Eu não sei se vocês se lembram dessa notícia, mas na época deu um boom. E essa teoria de universo paralelo é meio que encabeçada pela teoria das cordas. E de acordo com a teoria das cordas, a nossa realidade seria feita de pequenas cordas, que vibrariam assim como as cordas de um violão. Em tese, a teoria das cordas iria se fundir com a teoria da relatividade de Einstein, abrindo a possibilidade do que a gente chama de multiverso. Dentro da teoria do multiverso, é aqui que a gente poderia partir para o que deveria ser Sete Além. Voltando a falar ali do experimento dos caras da NASA, que teoricamente teriam avistado o universo paralelo. Este experimento teria sido feito na Antártica. E o papo é que eles utilizaram um super detector de neutrinos, que seriam tipo partículas subatômicas, que muitos chamam de partículas fantasmas. O X da questão é que dizem que esse superdetector haveria captado sinais de neutrinos vindo direto do núcleo da Terra, e não do espaço de onde normalmente vem esse tipo de sinal. Mas isso que eu tô falando pra vocês é uma especulação. Pelo que eu li, pelo que eu vi, o papo seria esse. Mas por que eu tô falando isso? Pra galera entender melhor, essa parada de universos paralelos funcionaria mais ou menos como as camadas de uma cebola, onde nós estaríamos vivendo numa camada e uma outra galera estaria vivendo em outra. E eu fiz essa baita introdução pra te explicar que provavelmente Sete Além pode ser um universo paralelo. Mas como que começou essa história de Sete Além? Essa história começou lá na época do Orkut, talvez algum de vocês não lembrem do Orkut, eu que já sou mais antigo lembro. E na época surgiu um relato de um cara que precisou pegar um ônibus ali, acho que pra ir pra faculdade, e acabou parando em Sete Além. Tipo assim, ele atravessou uma realidade. E fazendo um parênteses aqui, esse negócio de atravessar a realidade, de fazer o salto de uma realidade pra outra, de uma dimensão pra outra, é uma possibilidade bastante discutida e até mesmo bem aceita dentro do meio ufológico esotérico, onde algumas entidades ou espíritos ou divindades, enfim, chamem como quiserem, através de capacidades naturais ou através de dispositivos, conseguem fazer um salto para nossa realidade. O caso de Sete Além é mais curioso porque geralmente a galera relata que estava andando na rua, virou na esquina ali e pum, tá em Sete Além. Então, se essas possibilidades são de fato ou não real, haveriam portais, tipo naquela série Dark, não sei se vocês já viram que tá na Netflix, que levariam as pessoas a Sete Além. Stranger Things também aborda essa teoria, mas a pergunta que muitos de vocês devem estar fazendo é: Sete Além pertence ou não ao mundo espiritual? O que é Sete Além? Que tipo de ser ou entidade vive lá? Isso eu vou abordar na parte 2 desse vídeo, que tá aqui na sequência. Sai do vídeo e vai pra parte 2. Infelizmente o TikTok só me permite fazer vídeo de 3 minutos e eu precisei desse tempo pra explicar pra vocês o conceito. Mas só te digo uma coisa, só vai na parte 2 que ela tá bem bacana. Abraço. As regiões mais trevosas do Umbral. Episódio 6. Sete Além, parte 2. Continuando o episódio anterior, Sete Além faz parte do mundo espiritual? A resposta que eu tenho pra te dar é não sei, e provavelmente não. O fato é que Sete Além não operaria como de fato seria o astral inferior. Existem relatos de uma cidade, até já comentei aqui na primeira temporada da série 8 Regiões Trevosas do Umbral, chamada Évora. E os habitantes de Évora lembrariam muito que algumas pessoas falam sobre o tipo de ser que habita Sete Além. Pessoas com a pele pálida e olhos escuros. Porém, o que não bateria é que Évora seria uma região de magos, ou pessoas, espíritos, enfim, entidades que lidariam ali com tecnologias umbralinas. Évora seria um ponto em comum entre entidades superiores e inferiores a fim de aprenderem a lidar com o que muitos de nós entenderíamos como magia. Existe também outra região chamada de Nova Babilônia, que faria parte do astral inferior lá das regiões do Oriente Médio, onde os locais lembrariam zonas de guerra, e haveriam também muitos seres trevosos nesses locais. E eu mencionei essas duas localidades, pois elas lembrariam o que seria Sete Além. O que na minha opinião faz Sete Além não ser algo conectado com o astral inferior é o fato de que as pessoas que vão a Sete Além não vão em projeção, e sim são transportados através de um portal. Existem várias teorias aí da conspiração que existiriam cientistas que estariam tentando fazer essa abertura, essa passagem. O pessoal que manja de ufologia esotérica sabe que essa coisa de abrir portal, dimensão, este conhecimento, né, de uma raça inferior, eu não gosto dessa palavra inferior, mas de uma raça como a nossa. Este conhecimento que uma raça como a nossa estaria tentando desenvolver, ele seria proibido. E quando eu digo proibido, eu digo mais naquela pegada de dosado, ou seja, as pessoas que reencarnam aqui no nosso planeta, elas não teriam a capacidade de chegar neste conhecimento justamente para evitar que a gente fizesse merda. Mas voltando ao assunto Sete Além. Apesar de Sete Além possuir muitas características umbralinas, como por exemplo, sociedades que respeitam hierarquias, grupos dominando outros grupos,
guerras, conflitos, e por se tratar do que parece ser uma dimensão paralela, e como eu já mencionei aqui no perfil por conta das minhas experiências com projeção astral, eu acredito sim que o mundo espiritual seja assim uma dimensão paralela, ou seja, uma camada de cebola dentro das camadas da cebola. Por ter todas essas características que lembrariam Umbral, Sete Além poderia ser considerada uma cidade ou uma zona umbralina. Mas sinceramente eu acho que não é. Mas assim, pessoal, tudo que eu vi e li sobre Sete Além são histórias e contos de origem brasileira. Não que isso invalide a galera, mas assim, muita hora nessa calma. Talvez geograficamente Sete Além poderia sim participar das regiões umbralinas ou das regiões do astral inferior. E eu até vi algumas pessoas falando que Sete Além é o portal para o astral inferior. Mas isso é só uma teoria, então fica difícil dizer se Sete Além é ou não é, particularmente as características batem com as regiões do astral inferior, mas a gente também tem que lidar com a hipótese que Sete Além pode ser apenas um universo paralelo e o astral inferior outro universo paralelo. A diferença é que para entrar num a gente precisaria ou fazer uma projeção ou romper de vez o cordão de prata, ou seja, morrer, e no outro talvez ter acesso a algum tipo de portal. De qualquer forma, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. E para o episódio final dessa série nós vamos falar do abismo. Talvez o episódio final demore um pouquinho para sair, mas fiquem de olho, abraço.